Olá, famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs. É grande satisfação a minha de estar nesta tarde de sexta-feira fazendo essa postagem e, de certa forma, expondo a minha opinião a respeito de determinados assuntos, né? As minhas opiniões, e desejar a vocês, antes de qualquer coisa, um grande final de sexta-feira, um grande final de semana abençoado, cheio de alegrias, vitórias e principalmente muita saúde a todos, né? A todas as famílias aí que nos acompanham, que estão com a gente no dia a dia aí. E eu estou esperando a opinião de vocês sobre todos esses assuntos que estão rolando aí, né? Em todos os segmentos, política, polícia, enfim. Né? Qualquer dúvida que eu puder sanar, estou à disposição. Então, mandem para mim, se for opinião, eu vou passar para frente. Nós temos que respeitar a opinião alheia, né? É importante, porque nós não somos donos da verdade. Então vejam, nessa postagem, gente, eu quero dizer o seguinte: estou decepcionado, estou com o saco cheio, né? Ah, mas todo mundo tá com o saco cheio, Cesário, e você parece que tá com o saco cheio faz tempo. É verdade, gente, mas tem dia que fica mais cheio ainda. Porque eu elogiei aqui o Tribunal Superior Eleitoral pela decisão que tomou com relação aos institutos de pesquisas. Por quê? Porque eu acompanho muito isso. Nas eleições passadas, nos últimos 20 anos, a gente acompanha, principalmente com a internet, hoje com a facilidade que a gente tem, né, da tecnologia avançada, né, os meios de comunicações, principalmente que a internet nos proporciona, nós temos essa facilidade de estarmos pesquisando, buscando, né, investigando profundamente todas as situações. E nós sabemos que no passado, não tão distante assim, nós tivemos um instituto de pesquisa famoso, indagado pela justiça, porque membros eram propinados para favorecer na pesquisa determinados candidatos. E já era uma jogada armada, era venda casada, porque já tinham emissoras de televisão, ou emissora de televisão, para ser mais justo, já pronta para divulgar aquela pesquisa, uma pesquisa contratada, uma pesquisa trabalhada, uma pesquisa onde existiam grupos econômicos, né? Ou grupos empresariais, existiam grupos na área de telecomunicações, existiam grupos dos mais diversos segmentos interessados, né, no resultado daquela pesquisa, para que aquela pesquisa favorecesse determinado candidato. Porque se entrar determinado candidato, é bom para nós. Se entrar o outro candidato, nós estamos fritos. A mamata vai acabar. A farra do boi vai acabar. Então, eu dei os parabéns aqui, me curvei ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu, humilde sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, reformado, eu me curvei, porque é só com decisões importantes, com decisões desse naipe, né, com coragem, né, como a ministra tem feito até o momento, Carmen Lúcia, eu espero que ela segure a peteca, continue firme, e não se curve a pressões de segmento nenhum, de poder nenhum, de nada. O Brasil precisa de homens e mulheres com coragem para decidirem e pronto o rumo certo para o país, para que a população brasileira pare de sofrer. Agora, o TSE vem, revoga o parágrafo da decisão relacionada aos institutos de pesquisa, né, com relação a restringir alguns questionamentos, né, que fugiam do processo eleitoral. Então, poxa, eles alegam, o ministro o ministro Fux, né? Sinto muito pelo senhor, viu? Sinto muito, como cidadão brasileiro, sinto muito pelo senhor, viu? Sinto muito. Vossa Excelência me deixou extremamente, ainda mais
decepcionado com os poderes. Porque Vossa Excelência se curvou a pressões de segmentos que não vêm fazendo um bom trabalho nos últimos 30 anos. E olha, eles trabalham com concessões públicas. Muita gente da população brasileira não sabe disso, não sabem, mas são concessões, né? As redes televisivas, Globo, Record, Bandeirantes, são concessões. As emissoras radiofônicas são concessões. Então, e trabalharam muito mal estas concessões nos últimos 30 anos. Aí, infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral se curva a pressões da área das grandes organizações de telecomunicação no Brasil sobre aquela conversinha de preservar a democracia e a liberdade. Gente, eu sou democrático, já falei. Eu sou um policial militar, trabalhei 30 anos na Polícia Militar, democrático. Eu defendo a Constituição Federal atual, custe o que custar, desde que ela seja colocada em prática. 60% dessa Constituição Federal não foi colocada em prática, ou seja, o povo não gozou da verdadeira democracia e liberdade. Então, só para esses segmentos, quando eles se sentem atingidos, é que existe democracia e existe liberdade. Eles chamam para si, né, este poder de uma falsa democracia e liberdade. Porque, na verdade, sempre se utilizaram dos processos eleitorais, né, de pesquisas de institutos furados, de redes de telecomunicações, televisiva, radiofônica, que se deixavam levar pelo poder econômico, né, e acabavam induzindo o povo e manipulando o povo. Eu reconheço que em alguns momentos eu fui induzido, eu fui manipulado por pesquisas, por situações, reportagens, etc e tal. Bom, então, quero demonstrar aqui a minha decepção, retirar os elogios que eu fiz e dizer que eu me sinto ainda mais injustiçado nesse país, que eu me sinto ainda mais, sabe, revoltado por não termos pessoas com coragem que decidam a favor do país e não a favor de segmentos, grupos, e não a favor de minorias, né? Então, mas então eu aceitei as reivindicações daquele grupo. Opa, e o povo brasileiro como fica? O povo brasileiro é a maioria. Então você teria que desenvolver o processo e perguntar a opinião do povo brasileiro, o que eles pensam a respeito. Então por isso que eu digo a vocês, estou sempre indagando com relação a essa situação. Eles não respeitam a maioria. Eles nem sequer perguntam para a maioria quando há interesses deles. Então eles não perguntam. Eles aceitam reivindicações de um grupo, de um segmento que se sentiu prejudicado. Esse segmento chama para si o direito democrático de liberdade, né, de se achar prejudicado e reivindica, e o Tribunal Superior Eleitoral se curva a essas reivindicações e acaba revogando o parágrafo que era, na minha opinião, tão importante. Iria bloquear muita situação irrelevante, situações ruins para um bom desenvolvimento de um processo eleitoral. Então, é aquela coisa. Outra coisa que eu gostaria de comentar com os senhores e senhoras. Os ministros decidiram por 10-1. 10-1. Teve um voto contrário, né? Se eu não me engano, do ministro Marco Aurélio. Ora, esses 10 ministros não estudaram a matéria? Ministros, nós não estamos falando
de um juiz de primeira instância, não menosprezando de maneira alguma, tem a maior relevância. Eu acho que temos que respeitar o judiciário. A partir do momento que você não respeita mais, vira baderna. A baderna piora. A farra do boi é ainda pior. Veja que a justiça é que está dando caminhos diferentes para o país. Se não fosse a justiça, isso aqui estava pior ainda. Nós já estávamos no fundo do poço. Estamos próximos, ficamos próximos. Mas se não fosse o judiciário, nós já estaríamos no fundo do poço. Então eu respeito muito. Mas nós estamos falando de 10 ministros. Ministros que ocupam cargos de relevância nesse país. Que ocupam cargos num tribunal superior eleitoral que tem que ser soberano. Sua decisão foi decidida pela maioria democraticamente, com liberdade, e acabou, fim de papo. Representa aquele poder. Não pode se curvar a outros segmentos, a pequenos grupos. Então, sabe, cada um tem a sua opinião. Eles vêm com essa conversinha, eles têm o poder de aparecer às 20 horas, 20h30 na televisão e ficar com quase na cabeça do povo. Esse quase já quase nos levou para o buraco nos últimos anos. Porque eles não cumprem com a obrigação deles. O juramento que fizeram, a grande maioria, eles se curvam para o poder econômico. Agora eu estou falando das pessoas que deveriam ter compromissos jornalísticos sérios com o país. Principalmente em decorrência do juramento que fizeram. Que eu acho que fizeram, né? Eu fiz um e cumpri a rigor. E sei que a grande maioria do meu segmento cumpre a rigor. Então, esses caras não estudaram a matéria para votar ou votaram aleatoriamente? Eu acredito que não. Eu acredito que os 10 ministros que votaram favoráveis estudaram a matéria e, diante da capacidade e da competência deles, eles entenderam democraticamente, com liberdade, dentro deste país, que deveriam votar a favor daquele parágrafo que agora é revogado, para atender à vontade de um pequeno grupo. Então, gente, feriram a democracia. Agora feriram a democracia. Porque demonstrou claramente que nesse país basta que os grupos sejam fortes, grupos empresariais, grupos da área de telecomunicação, grupos de qualquer lugar, qualquer segmento que tenha um lobby forte, que tenha uma força, que mexa com interesses de pessoas, eles cedam às pressões desses grupos. Olha que beleza. A Constituição, a decisão, que tinha que ser soberana, porque ela foi decidida dentro de uma casa onde as decisões devem, a rigor, serem esmiuçadas cirurgicamente, como eu disse. Então, esses 10 votos foi com competência e capacidade. Entenderam dessa forma, e nós temos que respeitar a autoridade. E não foi isso que nós vimos. Nós estamos vendo, por isso que o Brasil está indo de mal a pior. Um tribunal soberano se curvar à vontade de um pequeno grupo. Isso é triste demais. Sabe? Espero que os senhores e senhoras, os jovens que me acompanham, estejam me entendendo. Então, no Brasil, não se cumpre Constituição Federal, não existe democracia de verdade. Sabemos que a história mostra que no passado, institutos de pesquisa e empresas de telecomunicações foram manipuladas, ou manipularam, ou induziram. Não interagiram como deveriam. Então, gente, isso me causa, sim, uma grande tristeza, um desconforto, sabe? Eu fico sem palavras, inclusive, para botar para fora o que eu sinto.
Por isso que eu acabo vindo aqui e compartilhando com os senhores e senhoras, com as famílias de bem, o meu sentimento. Então, isso nunca poderia ter acontecido. Jamais poderia. Sobre a alegação que causaria dúvida jurídica. Isso em hipótese nenhuma. Porque são 10 ministros. Ministros! PhDs! Sabe? É como se fossem os mestres da ciência jurídica do país. Não é à toa, eu quero acreditar que não é à toa que ocupam aquelas cadeiras e aqueles cargos. Eu quero acreditar que a competência, a capacidade deles é ímpar. E esses 10 votos foram a maioria, democraticamente e com liberdade. Aí um grupo não poderia jamais mudar uma situação dessa. Então fica aqui a minha palavra de indignação com relação a essa decisão que ontem, proferida pelo ministro, Vossa Excelência, o ministro, ministro Fux, revogando o parágrafo que, a minha maneira de ver, e a maneira de ver, tenho certeza, de milhões de brasileiros, seria aqueles que acompanham a política de perto, os processos eleitorais, seria de suma importância. De suma importância para que as coisas comecem a fluir de maneira mais justa, né? Sem corrermos riscos de propinas, de influência de poderes econômicos, de segmentos que tenham interesses às vezes ilícitos dentro de um processo eleitoral, onde eles buscam colocar no poder aqueles que um dia irão beneficiá-los de alguma forma. Como vimos na Lava Jato. Paguem a propina, aprovamos leis para vocês. Paguem a propina, ajudamos vocês superfaturarem obras, aprovar o que for necessário. Paguem propinas e resolvam tudo, né? Então são saques, roubos, propinas, obras superfaturadas e o país prejudicado e um povo pagando a conta. Beijam em vossos corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares e um grande final de sexta-feira e um grande final de semana a todos. Eu venho ainda com mais uma postagem, né, que eu faço questão de fazer no dia de hoje, ainda agora. Um abraço a todos.